A semente tem dentro de si todo o potencial da árvore, e toda criança tem dentro de si o potencial de ser livre. Está no ar mais um episódio do podcast O Jogo Interior, o podcast que fala sobre o jogo mais importante da nossa vida, o nosso jogo interior. Eu sou o Daniel Moraes. Eu sou o Bruno Fernandes. E hoje estamos na Semana da Criança e o tema não poderia ser outro senão a criança. E essa frase, a semente tem dentro de si todo o potencial da árvore e todo ser humano tem dentro de si o potencial de ser livre. Conversamos sobre essa frase essa semana e achamos interessante colocar aqui. Fala um pouco dessa frase, Bruno. Dani, essa frase me impactou bastante essa semana. Ela veio para mim numa dos meus momentos de parada do dia, para uma escuta, para um aprendizado. E ela aparece bastante no discurso de um padre, até bem conhecido da população em geral, que é o Padre Fábio. E ele fez um texto muito interessante sobre essa reflexão da semente, num aspecto de que ele trouxe consciência sobre o fato de que ter o potencial, né, não significa que você vai ser árvore, né, e que esse processo da semente virar árvore depende de muitas, vamos dizer assim, de muitas coisas, né? Então depende dela cair num solo fértil, depende da chuva que molha esse solo e que gera as condições para de repente ela morrer semente e começar a se tornar árvore, virar raiz, e todo o processo que ela vai passar, né? E aí ele comparou muito isso com a criança e com o ser, porque a gente, como adulto, né, eu acho que eu, pelo menos, acho que cheguei nesse texto muito por conta disso, né? Acho que a gente, como adulto, começa a se questionar muito sobre essa liberdade, sobre o que a gente quer ser. De novo, falando de mim, ó, eu estou muito num momento de descobrir o que eu não quero, né? Que já é um bom passo. Mas ainda descobrir o que eu quero de verdade ainda tem sido vamos dizer assim, uma briga interna. E aí ele foi trazendo esse exemplo da semente no sentido de mostrar que é o processo que a gente está, né? Então, a gente nasce em uma família, nossas famílias, ele não quis botar o aspecto do bom e do ruim longe disso, mas ele colocou como todos os seres têm seus desafios, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas crenças, e tudo isso vai carregando ou vai fazendo parte do processo de desenvolvimento dessa criança, né? Que lá na frente muitas vezes vai impactar de alguma forma. E o que a gente conversou muito essa semana, eu acho que a gente acabou trazendo muito para o tênis, porque uma das coisas que eu acabei vivenciando na semana passada foi jogar um torneio, vamos dizer assim, que tinha uma categoria profissional, com inclusive pessoas que já pontuaram em ATP e tal. E aí eu tive a oportunidade de jogar, primeiro, de fazer um jogo que eu nunca tinha jogado, que é jogar com um menino de 17 anos que está num caminho de formação, que é um jogo super difícil, mas principalmente de ver, né? Eu também tive esse contato na semana passada, de ver a relação entre pais e filhos e o esporte e tudo isso. E o quanto pais, principalmente, têm essa responsabilidade e precisam ter esse cuidado nessa criação para deixar a criança ser quem ela quer ser e não tornar a criança alguém que ele gostaria de ter sido, né? Porque o padre ele acaba colocando isso, ele também colocou isso de uma maneira muito forte no texto. Muitas vezes a gente é criado para ser alguém que a gente não quer ser.
Então, e da onde talvez essa seja a grande causa dos montes de conflitos que aí quando o adulto você vai se deparar e vai tentar resolver de alguma forma. Então, foi nesse sentido aí que eu trouxe a frase e que a gente iniciou a discussão e que a gente achou muito interessante trazer aqui para o podcast para finalizar essa Semana das Crianças e tentar despertar aí nos pais que nos ouvem essa luz, vamos dizer assim, tentar acender essa luz do cuidado que a gente precisa ter para não tornar os nossos filhos, vamos dizer assim, responsáveis por realizar uma coisa que a gente gostaria de ter realizado muito. Isso é top, né? Porque quando a gente pensa, né? Quando o pai traz a expectativa dele, porque a minha frustração foi não ter sido tal coisa. Por isso eu quero que o meu filho tenha. Eu sempre falo assim, cara, se você tem uma frustração, ela é sua, velho. Se você tem um sonho, ele é seu. Se você tem uma expectativa, ela é sua, não é do seu filho. Porque senão você gera uma carga, uma responsabilidade numa criança que ela não tem. E naturalmente os filhos, né, Bruno? Os filhos, eles criam uma dívida emocional com os pais. Por quê? Porque, cara, são os pais. Tipo, quando você nasce e você tem as suas primeiras relações, ali o mundo da criança é a mãe, depois vem o pai, né? Nessas fases da vida, tipo, primeiro uma fase onde a mãe ela é muito presente, ela é muito forte. Logo em seguida vem a figura do pai. E essas figuras, elas vão perdurar ali por muitos anos, ali no começo da infância, até os 7 anos, onde o mundo são os dois. Ou seja, existe uma idealização desses pais perfeitos. Ou seja, no caminhar da vida dessa criança, ele vai criar essa dívida, porque, cara, eles me deram tudo, eles são tudo na minha vida. É como se eu... E eles estão apostando em mim, imagina, no tênis. Eles estão gastando dinheiro comigo, eles estão colocando expectativa em cima de mim. E aí, essa dívida emocional, as crianças acreditam que elas precisam devolver aos pais. Só que, cara, é uma dívida impagável. É uma dívida impagável, que não existe. E se existisse, ela seria impagável, porque os pais deram a vida. Como é que você paga? Então, a criança teria que dar a vida, que é o que ele tenta fazer. Tipo, tenta agradar os pais de várias e várias formas. E nessa de querer agradar os pais, ele está jogando com um peso a mais. Às vezes nem é o que eu queria estar fazendo, mas é o que meu pai espera que eu faça. E nessa relação gera uma dor muito grande. Então, e eu gostei muito da frase, principalmente na hora que você fala assim, cara, para a semente se tornar árvore, ela precisa deixar de ser semente. Ela precisa morrer semente para nascer árvore. Então, é muito legal essa relação da natureza com a vida, que é algo anterior se torna desnecessário para que algo aconteça aqui na frente. Eu falo muito sobre a função dos pais, né? Que a função básica dos pais é o amor, a proteção, é o carinho, é a educação, é o mostrar o caminho. Não é o fazer por ele. E principalmente se tornar cada vez mais desnecessário para os filhos. E aí sempre que eu falo sobre isso, surge uma coisa ruim, né? Porque nós, como sociedade, nós temos uma ideia de que, cara, como assim? Os meus pais vão ser desnecessários para mim. Eles são tudo para mim. Eu devo tudo para eles. E aí aí essa relação com a semente ficou legal porque tem um momento em que você está no útero da mãe e aquele útero é necessário. Depois aquele útero não é mais necessário. Depois o mamar da mãe é necessário. Depois não é mais necessário porque agora eu estou comendo. E percebe que cada fase que avança é um alívio, né? Porque a hora que eu não tenho mais que carregar o bebê na barriga, eu não tenho mais que dar de mamar para ele, e é um alívio para ambos, né? Porque agora tem um mundo para descobrir. Chega uma hora que a criança começa a andar, e aí aquele colo não é mais necessário, porque agora a criança sabe andar. Então, é natural que uma fase precisa morrer, precisa acabar, se tornar desnecessária para outra brotar. Só que o que acontece? É que no discurso, muitas vezes, os pais colocam assim, não, eu quero que meu filho seja feliz. Eu quero que meu filho, e é genuíno, que é mesmo. Só que as ações, elas são ações para manter essa relação de necessidade. É do tipo assim, cara, se não vai muito longe, porque, cara, como assim você não vai me ver mais? Vira um amor por necessidade, não um amor livre, não um amor por liberdade. Então, quando você colocou lá, cara, na frase,
todo adulto, todo ser humano tem o potencial de ser livre, que essa liberdade ela é importante. E, cara, não tem amor maior no mundo do quando eu falo assim pra você, cara, eu te amo tanto que você pode ir. Tchau. Já fez 18, 19 anos? Vai viver a sua vida. Você já é capaz de fazer? Você já tem motivação para fazer? Vai e faça, não faça por ele. Porque ele tem o potencial de ser livre. E tem uma coisa que é muito legal, né, Bruno? Que é a prosperidade, o desenvolvimento, ele é natural. Ele é natural. Tipo, quando você coloca a semente lá para você planta a semente e rega e tal, o crescimento dela é natural. A criança, ela vai se desenvolver naturalmente. Isso só não acontece, a prosperidade, e aí a gente pode expandir para o que a gente quiser, ela só não acontece se tiver um bloqueio. Se alguém bloquear. E aqui que nós pais, né? Porque eu e o Bruno somos pais também, o Bruno tem 2 filhos, de 4 e 6, né, Bruno? 5 e 6. 6. Gael vai fazer 5 essa semana. Eu tenho uma pequena também que vai fazer 5 mês que vem. Então nós estamos falando de coisas que nós estamos vivendo, que é o quanto nós precisamos tornar essas crianças cada vez mais independentes. Por quê? Para se tornar desnecessário para ela e vice-versa, que ela também seja para mim, para eu viver a minha vida. Porque lembra, se eu tenho expectativas da minha vida e coloco nela, eu estou colocando um peso. O que eu tenho que fazer então? Viver a minha vida. Sabe uma coisa que acontece, já deve ter visto? Pais usando filhos como troféus. Ó, o meu filho tirou 10 na prova. O meu filho isso, e o meu filho aquilo. Aí o outro olha e fala assim, caramba, mano, olha pro meu filho, caramba, mano, você não faz nada, hein? Porque ele é competitivo. O filho, cara, tá cagando, velho. Ele tá nem aí, porque pra ele aquilo não é importante. Você sabe que uma das coisas mais legais do final de semana, que foi uma ficha que caiu lá na hora, foi exatamente isso. Falar assim, pô, ainda bem que eu tô ainda no meu processo da minha competição, porque eu me vi, assim, teve uma cena muito específica, assim, né? Teve um dos jogos que o pai estava assistindo do lado da quadra, e assim, o pai estava numa torcida, estava bonito, assim, de ver, ele realmente estava admirando, assim, só que, assim, eu não sei nem falar muito sobre esse jogo que os meninos estão jogando, porque para mim é um jogo, primeiro é um jogo muito diferente do meu, né? E que está muito ligado ao que a gente sempre fala de como é o treinamento, né? Então, assim, um jogo com os movimentos e técnica muito apurado, de às vezes trocas de bola longuíssimas. Então, você vê a molecada trocando 18, 20 bolas para fechar cada ponto. Então, assim, é um jogo que para mim é difícil de entender. Se eu tivesse aquele jogo, eu nunca faria aquilo. E aí, automaticamente, todo mundo mais ou menos dentro de um mesmo patamar, né? Então, o moleque começou muito bem o jogo, mas o outro moleque que não tinha entrado, que pelo que deu para ver depois na academia, ele era um moleque da academia, talvez um boleiro, alguma coisa de lá, ele foi entrando no jogo. E automaticamente, quando ele foi entrando no jogo, o jogo foi dificultando para esse outro menino e o menino perdeu. E a saída da quadra foi um negócio que eu olhei aquilo e falei assim, cara, eu sou um cara capaz de fazer um negócio desse. E eu olhei para aquilo e falei assim, eu não posso fazer. Que é você já querer corrigir, sabe? Primeiro, dava para ver ali muitas características boas no menino. Então, o pai podia ter feito um puta processo de acolhimento e tal, e acabou indo por um processo de correção, de falar do erro, de não entender, assim, sabe, valorizar demais o fato do menino ter jogado a raquete. Ele jogou mesmo, tal, perdeu a cabeça ao longo do jogo, mas e aí eu achei legal de estar vivendo aí os meus processos, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa que eu vou ter que manter muito para segurar minha competitividade com os meus filhos se eles forem para o caminho do esporte. É bom que eu continue jogando por longo tempo, para eu me cobrar e não cobrar eles. Porque às vezes... Tá no meu processo de competição, porque eu sou esse cara competitivo. Mas eu sou. Meu filho não precisa ser, se ele não quiser. E se ele quiser, tem que ser dele. Não pode ser meu. Eu tenho que apoiar, né? Se eu quero que ele vá longe, alguma coisa, o meu papel é de apoio.
E aí eu só vou concluir, porque aí acho que aí fica o tema muito para você daqui para frente, que aí tinha uma outra situação, né? Então tinha um outro menino, talvez um pouquinho mais velho, esse moleque devia ter uns 16, esse outro talvez já uns 18, ele é do Paraná e estava viajando com o técnico. E aí ele estava jogando e ele realmente tinha um nível bastante interessante. Assim, eu fiquei bem impressionado com o primeiro jogo que ele fez, mas era um cara mais velho, que nem eu, querendo jogar um profissional. Então ele também deitou no cara, mas assim, ele deitou com muita autoridade. Eu fiquei bem impressionado com o jogo. Aí o segundo jogo dele já não foi tão bom. Já foi um jogo com outro menino e foi um jogo disputado, mas acho que ele ganhou também. Mas o que eu gostei foi de ver aí o outro lado, o técnico, né? E o técnico comentando com uma outra pessoa, falando assim, cara, falando duas coisas assim que me marcaram bastante. Então, falando a primeira de, tipo assim, como que essa molecada quer ser profissional e não está sendo profissional, né? Então, assim, o próprio menino que jogou comigo chegou para jogar, o jogo dele era às 10 horas, ele chegou para jogar às 10 para as 10. E eu acho até que ele até comentei com você, acho até que ele estava numa outra quadra perto, lá batendo uma bola, para aquecer e tal. Porém, mesmo assim, não é para chegar 10 para as 10. Você não chega ali, fala oi para todo mundo, entra na quadra e vai jogar, né? Então, o treinador comentando um pouco sobre isso, de como a molecada hoje está querendo ser profissional sem ser profissional, olhando o oba-oba do Instagram dos profissionais. Então, o cara acha que aquilo é ser profissional. E o Instagram, mais uma vez, mesmo dos atletas, vai ser só uma partezinha da vida dos caras. 1%, né? Tem a parte do ralar, de acordar, de fazer o treinamento, de ir para o treinamento que você não gosta, né? Então, assim, tem toda essa outra parte que normalmente não vai estar no Instagram, né? E aí o segundo ponto que ele colocou, que eu achei muito interessante, que é do quanto muita gente, aí ele estava falando de um outro atleta, talvez lá do Paraná, que fica fugindo dos, né? Então o cara preferiu jogar um torneio lá. E aí ele falava assim, esse torneio aqui, por mais que não tem nada, e é longe, tem que viajar, não ganha nada e tal, tinha 4 caras que pontuou na ATP. É esse o torneio que eu quero jogar. Eu quero ver como que ele vai sair com esses caras. Se não bater nesses caras, não adianta nem eu ficar viajando muito, porque assim, esses aqui já foram, já tiveram a sua chance, já estão descendo. Então, se você está subindo, você tem que começar a encarar esses caras e, assim, mais do que encarar, você tem que começar a ver que você tem potencial de passar o carro neles, né? Porque esses caras já chegaram lá e não chegaram, vai. Ou chegaram, mas chegaram num patamar, vamos dizer assim, que não é o patamar que eles queriam, vamos dizer assim. Então, assim, se vocês querem um patamar maior do que esse, tem que passar o carro nesses caras, né? Então, esses 3 pontos, né? O pai técnico, o técnico e o que a gente vê versus o que é, né? Versus a realidade. A gente está muito essa conversa toda começou por causa desse papo. Eu acho que a gente está muito querendo até por conta do Instagram, a gente precisa parecer ser, e aí a gente fica nessa busca de parecer ser, ao invés de ser de verdade, né? Agora foi profundo, hein? E a importância para essa molecada disso. Você quer ser profissional? Então seja profissional. Não queira parecer ser profissional, porque aí você vai parecer que você joga. E não é isso. Tem que jogar. É o que a gente já falou, acho que a gente falou no podcast lá do Vitor, né? A diferença entre jogador de tênis e profissional e atleta. Uhum. Existe uma diferença gigante. E aí a função dos pais nessa questão eu entendo os pais que não, a gente quando se torna pai, isso não existe um curso para isso, não existe curso para tudo, mas não existe um curso para pai. Então a gente acaba aprendendo isso na marra, na prática. Então agora você tem um filho, agora você virou pai. E agora? Ninguém ensinou. E aí eu entendo que assim, todas as atitudes dos pais acabam sendo numa busca de um amor muito grande. Só que como não tem esse conhecimento, acaba ficando uma coisa muito assim, cara, do que eu acho. Por isso que essa corrida para ser um profissional,
E aí pode ser de tênis ou de qualquer outra coisa. Pode ser... E aí a conversa que eu tenho com os pais geralmente é essa, né? Do tipo, cara, os pais falam que, cara, ele não é o esporte em si. Eles querem que o filho seja feliz e tal, não sei o quê. E você vê que é genuíno. A grande questão é como nós não fomos ensinados em nenhum momento da vida de que como nós funcionamos e como os outros funcionam, a gente acaba entrando no modo automático. Então, o pai, ele é competitivo, ele acha que o filho tem que ser. O pai, ele é resistente, ele é forte. Ele não entende porque que o filho viaja no jogo. E aí ele fica cobrando que o filho seja como ele seria se ele estivesse lá. E aqui é um grande problema. Eu peguei um garoto, cara, que era nítido quanto doía nele. Moleque talentoso, talentosíssimo. Aí o pai me procurou e falou assim, cara, ele é muito bom, mas ele não joga, ele trava no jogo completamente. Aí eu fui conversar com ele e entender. Ele falou assim, cara, é muito ruim para mim chegar em casa e saber que meus pais estão tristes por minha culpa. Olha só. Ele carregava a culpa dos pais estarem tristes. Porque ele perdia o jogo, os pais ficavam tristes em casa. Ele associou, cara, é sempre que eu perco, a culpa é minha dos meus pais estarem tristes. E lembra, ele não quer decepcionar os pais. Então ele jogava com essa carga, com essa dívida. Não. E o que acontecia? Na cobrança, pós-jogo, que aí era logo na sequência, eu já vou falar, né, do que fazer no pós-jogo, logo na sequência, vinha uma cobrança do pai. Por quê? Para o pai, ele era sempre, a vida do pai sempre foi muito baseado em cima de muita disputa, de muita força, de muita resiliência. Essa é a vida do pai. Então ele acredita que o menino tem que ser assim. Tá jogando, tem que ser forte, tem que resistir, tem que lutar por todas as bolas, não sei o quê. Só que o menino, ele tem um tipo de funcionamento diferente. Talvez valha um episódio só sobre isso, mas dentro da formação ali até os 7 anos, nós vamos ter as fases que vão gerar traumas e recursos nas pessoas. Certo? Então, pelos traumas que a criança passa, naturalmente, nosso corpo desenvolve recursos para lidar com esses traumas. A partir daí, nós somos um conjunto de traumas e recursos. Só que, cara, os traumas que a criança viveu, que os nossos filhos estão vivendo, e os recursos que eles desenvolveram, são diferentes dos nossos. Não tem melhor, não tem pior, eles são diferentes. Mas eu tenho que trabalhar em cima do funcionamento do meu filho. Ele funciona desse jeito, eu tenho que cobrar ele desse jeito. E não do jeito que eu funciono. E nessa família era muito claro que ele cobrava o filho da maneira que ele funcionava. E o moleque, ele viajava, ele precisava de outras coisas. Quando o menino entendeu isso, ele começou a desenvolver o jogo dele. Que ele é talentoso mesmo. Ele é talentoso. Mas em cima da necessidade dele. Na hora que eu falei para ele assim, cara, os seus pais são responsabilidade deles, que é o que você disse. Seja competitivo você, não use seu filho. Use a sua vida para você ser incrível. E aí vem a dúvida, né? Cara, então o que eu faço no pós-jogo? O que eu faço com o meu filho no pós-jogo? Se ele chora, se ele está vivendo algo ruim, e eu não quero que ele viva aquilo. Qual é a ação que o pai tem que ter naquele momento, né? Quais são as ações que os pais têm que ter naquele momento? Teve uma vez que eu estava acompanhando o Rafa, quem já viu, quem acompanha o podcast, o Rafa, ele estava jogando um torneio lá no Morumbi, acho que na Playtenda, onde você joga. E ele estava perdendo o jogo 5-1. Ele perdeu o primeiro set, perdendo o segundo feio. Aí o Rafa virou o jogo. O pai do moleque que perdeu o jogo entrou na quadra, mas ele acho que chegou a dar um tapa no moleque, eu não lembro direito, mas ele foi tão incisivo com o moleque, numa cobrança exagerada, absurda, que quem acolheu o moleque foi eu, que era a técnica do Rafa. Eu virei pro moleque e falei assim, cara, tá tudo bem, velho, você jogou bem, mano. É que é jogo, cara. É jogo, faz parte. E aí, o que os pais, então, têm que entender nesse momento? O que é importante o pai fazer nesse momento? As emoções que a criança vive, as emoções que o jovem vive, elas têm que ser vividas. E é um problema do jovem. Então, se ele perder o jogo, o que nós temos que ensinar? Acho que as crianças que seriam legal aqui pontuar. Existem decisões macros. As decisões macros têm que ser da família. São as regras de casa. Esse jovem mora dentro da sua casa e existem regras. As decisões micros têm que ser da criança, tem que ser do jovem. Por quê? As decisões micros vai praticar um esporte. É uma decisão macro. Tem que ter esporte na vida da criança.
Ok. Qual que é a decisão micro? Que esporte você quer fazer? Você quer continuar no futebol? Você quer ir pro tênis? Você quer continuar jogando tênis? Essa decisão micro tem que ser dele. Então, as decisões macros, as decisões são da casa. As micros é do jovem. O jogo terminou. Cara, existem coisas que já podem ser combinadas com o garoto. Se você já sabe como ele funciona, se você sabe como você funciona, existe uma combinação ali que você já pode fazer um combinado de como que vai ser o pós-jogo. Mas ainda assim tem emoções que não são previstas. Que quem tem que tomar a decisão do que vai ser feito ali ou não é o jovem. Ele perdeu o jogo, chorou? Deixa chorar. Se ele vier pedir colo, você tem que estar o quê? Acolhendo. É momento de você cagar a regra em cima do moleque? É momento de você ir lá Provavelmente não. É momento de você ir lá e falar assim, cara, você errou nisso, nisso e nisso? Provavelmente ele já saiba, mas ele não conseguiu. E aí acontece o quê? E aí isso acontece direto com os jovens. Eles terminam os jogos, aí eles vêm falar comigo. Ah, não consegui, perdi o jogo, ou ganhei o jogo, enfim. É que o meu pai assistiu e falou isso, isso e isso. Aí eu pergunto, mas e você, concorda? Ah, concordo. Porque geralmente o jovem acaba concordando com o que o pai falou. Porque o pai está de fora, assistiu o jogo, falou que eu não lutei, falou que faltou esforço, falou que faltou eu jogar mais à esquerda do adversário. Aí é verdade. Ou seja, você está tirando do seu filho a possibilidade dele criar uma autorregulagem, uma autorregulação dentro dele. E de um entendimento do que aconteceu no jogo. Ele tem que ser capaz de fazer isso. Deixa ele fazer. Não faça por ele. É o ser desnecessário. Se ele não precisa de você. Mas você vai estar ali, você vai acolher. Você estando pronto, ele sabendo que você está ali, que é o macro, cara, o macro cara, se eu precisar, meu pai está ali. Se eu quiser chorar no colo dele, eu vou lá chorar. Se eu quiser chorar sozinho, eu vou chorar sozinho. E deixa ele. Logo, chegou em casa, você pergunta, e aí, tá tudo bem? Quer alguma coisa? Esteja pronto para ele. Mas não queira fazer por ele. É uma linha tênue, tá? Uma linha tênue bem difícil de achar o equilíbrio. Tanto que eu fiz uma live esses dias e um pai me perguntou. É exatamente isso. Cara, mas e se a criança se sentir que você não tá nem aí para ela? E aí essa é a modulagem que a gente vai ter que ter, né? De nem fazer demais e nem ser totalmente ausente. Cara, eu tô aqui. Se precisa de alguma coisa, eu tô aqui. Se você quiser vir aqui chorar no meu colo, eu vou te dar o colo. Se você quiser vir gritar e reclamar, vamos fazer. Se você quiser só ficar quieto, fica quieto. E agora você falando isso, né? Eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo no tênis e que talvez seja uma sacada, talvez. Eu estou linkando com o que você falou para mim ontem, né? De você fazer a criança entender um pouco essas emoções, né? Mas eu lembro muito de um jogo, de uma derrota, né? Em que eu falei que eu não iria mais sair da quadra daquele jeito, porque assim, eu tava tão puto, foi um jogo tão esquisito que eu fiz. Tipo, um jogo nada a ver com o que eu tava treinando, um jogo e aquilo, sabe, pensa, acho que eu bati no fundo do poço ali, no ponto de, tipo assim, falar assim, se eu continuar fazendo esses jogos, eu vou parar de jogar tênis, porque não faz sentido sair da quadra com isso aqui. E da mesma forma, talvez, que eu percebi isso em algum momento, a criança também é capaz de perceber, né? O moleque também é capaz de perceber. Desde que ele esteja ligado no que é aquela sensação, né? Então, talvez explorar essa sensação e deixar a criança ter esse insight também, porque ela também é capaz de ter. Porque eu posso te falar, não que esse jogo não aconteceu de novo, mas com certeza não na mesma frequência. E daquele episódio para cá, eu posso de contar nos dedos. Foram 2 jogos que eu saí com uma sensação parecida e não foi igual. Foi uma sensação parecida da quadra depois daquele jogo, e isso acontecia recorrente, assim, né? Tipo, de cada 10 jogos você sai com aquela sensação de que você não fez o seu melhor em 4, 5, quase metade. Hoje, sei lá, passaram, sei lá, quase 40 jogos e você está falando de 2, então você tem uma diminuição gigante. E ela não partiu de ninguém, de nada. Simplesmente você chegar num ponto de falar assim, chega.
E esse ponto é seu. Não vai vir. O seu pai não vai falar. É que assim, a gente como pai, né, tem o desafio mesmo, e eu me vejo nessa situação, de ter esse cuidado. A gente quer encurtar caminho, né? A gente tem um monte de coisa que a gente já passou, e a gente quer falar para o filho, não passa, não precisa passar por aí. Aí não vai dar em lugar nenhum. Mas a gente esquece que aquele não é o nosso processo, né? E talvez seu filho tenha que passar pelo mesmo processo que você passou aí, tá tudo bem. E não, ninguém vai morrer por causa disso. Nós estamos aqui, firme e forte, vivos. Aí eu não quero que meu filho caia, eu não quero que ele rale a perna, porque, cara, coitado. Eu não quero ver meu filho chorando. Eu vejo meu filho chorando, eu vou até ele. Você está ensinando o seu filho, quando você vai até ele, de que ele não precisa vir em busca. Alguém resolve o problema dele. É ensinar eles a se autorregular. A autorregulagem, cara, ela é natural. Vamos entender uma coisa, vamos lá. Tem um negócio muito legal que é... Quais são as 5 emoções básicas do ser humano? A raiva, o medo, a tristeza, a felicidade e o amor. Certo? O carinho e tal. Todas as outras vão ser dissidentes disso aqui. Vão vir dessas 5 básicas. E aí a criança, ela sente raiva. Por que a gente aprende muito com os bebês, né? Crianças pequenas, eles nos ensinam muito, porque eles são a pureza, né, cara? Ali está o ser humano puro, né, velho? E a criança, ela se autorregula. E é só que o que o adulto não pode fazer é atrapalhar o desenvolvimento natural. Quando a criança faz birra, por exemplo, certo? Ela quer alguma coisa e ela chora de fazer aquele escândalo e grita e vai pro quarto, bate a porta e depois volta calma. O que ela fez ali? Ela se autorregulou. Ela sentiu uma raiva. Ela sentiu uma emoção. Só que ela não tem a capacidade. Tipo, o Gael não vai chegar em você e falar assim: ô pai, senta aí, cara. Sabe o que é? Eu tô com uma raiva agora. E essa raiva veio porque o senhor disse que eu não devia brincar com aquele brinquedo. Ele não tem essa capacidade. Mas ele sentiu raiva, porque ele não pôde brincar com aquele brinquedo. Aí essa raiva ela precisa ser externalizada, as emoções precisam ser vividas. Quando ele externaliza essa raiva e vai lá no quarto e briga, e grita e não sei o quê, ele volta calmo. A minha filha, ela faz o seguinte. Filha é foda, né? Você tem uma... Essa é a suspeita, né? Ela tá nessa fase da birra. Só que nós temos os acordos macros. Nos micros eu deixo ela tomar decisão. Nos macros não tem conversa. Aí ela quer brigar no macro e você bate o pé. Você tem que bater o pé porque é um acordo. Aí ela fica nervosa, ela fica com ira porque, cara, ela queria que fosse de outro jeito. Aí ela entra no quarto, bate a porta, chora, grita e ela é resistente porque ela quer ver se alguém vai lá. Ela é resistente, ela fica um tempo. Passou um tempo, ela sempre acalma e ela me traz uma cartinha com um desenho, pedindo desculpa. Aí você amolece, né? Mas é isso, a criança ela vai se autorregulando naturalmente com as emoções. E vamos entender essas emoções com... Eu estou dando um exemplo que é muito legal, que é assim, imagina que são copos, e você vai enchendo os copinhos da raiva, do amor, da felicidade, da tristeza. Quando transborda, o problema é quando transborda essa raiva, e aí você vai para a ira 100%. Quando você vai esvaziando esse copo ao longo do dia, ao longo da vida, você nunca vai transbordar isso. Você nunca vai transbordar a tristeza, nem a raiva, nem o medo, porque você foi dissipando eles. Por exemplo, como é que você esvazia o copo da tristeza? Chora. Chorando. A lágrima, você esvaziou. Só que o que a gente aprendeu, cara? Que choro é coisa de gente fraca. Percebe que o natural é o choro, é a lágrima, é esvaziar essa tristeza. O que não é o natural? É o bloqueio do tipo, mano, não chora porque isso é coisa de gente fraca. A criança chorou no jogo, mano, ela tá esvaziando a tristeza. Ela tem que viver aquilo. Precisa ir lá, se preocupar, porque, nossa, isso não tá sendo legal para ele. Não, cara, deixa ele viver aquela tristeza. Qual que é o seu papel? É cuidar desse ambiente. Cuidar que o ambiente seja favorável para que ele viva as emoções. Todas elas. O amor, a felicidade, todas elas têm que ser vividas. E também não pode ser exagerado. Você tem que sempre colocar para fora. Quando você ama alguém, fala. Quando você está feliz, comemora, abraça, celebra. Quando você está com raiva, mano, vai correr, porque aí você sua.
vai fazer um ativo. Já lutou jiu-jitsu, Bruno? Já. Mano, você sai leve, velho. Você sai leve. O que é essa leveza? Imagina assim, você tá com raiva. Se alguém te encostasse na rua, você ia pro pau com a pessoa. Você faz uma aula de jiu-jitsu e o cara faz a mesma coisa com você, dificilmente você vai brigar com essa pessoa. Porque se colocou para fora, você eliminou as emoções. E aí você abriu espaço para coisas novas acontecerem. Mas precisa desse ciclo, precisa desse movimento. E você precisa criar um ambiente para o seu filho para que ele viva isso. Porque se ele acumular, vai acumular. A tristeza vai acumular, a raiva vai acumular, o medo vai acumular. Ó, você devia ter feito isso, isso e isso. Não é assim. Você precisa, não é falado isso, não, mas você precisa me agradar. Esse medo vai aumentando. E o problema dessas emoções é que a maioria delas não é algo que é visto. É muito fácil quando você passa raiva quando o cara te fecha na rua. É um fato. Mas os nossos potes de emoções, eles vão sendo aumentados quando a gente vê um vídeo inocente no Instagram. Quando a gente vê uma notícia que o cara colocou dinheiro na cueca. Isso te dá raiva. Isso é injusto, não era para ser assim. O seu potinho da raiva vai aumentando. E se isso vai sendo acumulado e você não tira, chega uma hora que você explode. E aí você explode com besteira. Você explode com o cara te fechando no trânsito. Você explode quando alguém faz uma brincadeira com você. É desproporcional. Só que não é desproporcional se você foi vendo o acúmulo das emoções que não foram vividas. E onde a gente aprende isso? A infância, a criança faz isso sozinha. Quando ela chora, quando ela faz birra, quando ela quer as coisas. E aí, o que os pais têm que fazer sempre? Em começar a ensinar essa criança a vir buscar ajuda. Você está com algum problema? Venha, eu vou te dar, eu vou estar aqui. Agora, se eu estou ensinando que não precisa ir atrás, eu faço por você. Eu faço por você. E aí o jovem cresce, ele vai buscar onde as coisas? No pai. No pai, virou um caixa eletrônico, né? Eu preciso, eu busco lá. E aí eu acho que a gente a gente volta no início e finaliza de maneira brilhante, né? Toda criança tem o potencial de ser livre. Toda criança tem o potencial de ser livre. Que aí você percebe? Quando você libera, quando você é desnecessário, você tornou essa criança livre. Ela pode ser o que ela quiser. Ela não precisa agradar nem a mim, nem a você, nem a ninguém. Ela precisa agradar ela mesma. E aí ela vai jogar leve. Ela vai jogar por ela. E aí nós vamos ensinar que precisa lutar, que precisa ir atrás. Isso nós vamos ensinar. Se ela vai fazer ou não, vai ser uma escolha dela. Assim como nós tivemos as nossas escolhas. E essa é a graça. Ser livre. E aí lá na frente talvez a gente esteja vendo crianças que saibam mais o que querem e não estejam fazendo o que não querem. Indo em busca, né, cara? Indo em busca. Porque essa vai ser a vida. Eu vou em busca. Nada vai ser me dado. Bem legal, Dani. Muito top. Pessoal, estamos chegando ao fim. Não esqueçam de curtir, compartilhar, nos ajudar nessa empreitada, nesse movimento que nós estamos fazendo aqui em prol não só do tênis, né, mas do jogo interior como um todo. Nesse episódio aqui eu vou deixar o link para quem quiser fazer uma análise do filho, quem quiser entender mais o filho vai poder marcar uma sessão aí para conhecer mais sobre o projeto, sobre o programa. Brunão, sempre um prazer, velho. Obrigado. Valeu, Dani. Obrigado. Pessoal, vamos deixar as crianças livres. Isso aí. Elas têm o potencial para ser livres. Um abraço.